Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre as strings no quadro Umas Palavras. E no vídeo de hoje vamos falar sobre leitura de linhas. Isso aí, pessoal. Esse é um assunto que muita gente tenta tratar com as strings, mas sempre fica com alguma dúvida. Será que funciona? Será que não funciona? Como é que faz? Aí você deve estar se pensando, mas professor, no vídeo passado você falou você falou como ler uma linha. A gente usava o getchar sucessivas vezes até encontrar o barra N. E lá você armazenava, ia gravando num buffer. Mas aí começa a ter alguns problemas, né? E o primeiro problema que a gente tem usando aquela estratégia é o seguinte: isso eu quero ler várias linhas. Trivial. Você pega aquela mesma estrutura, joga numa função e joga no laço até você encontrar o EOF no arquivo, né? Trivialmente. E que mais? Tem outra maneira? Que tem outro problema essa minha abordagem? Tem outro problema. Um problema que é bem grave é que a gente estimou que o nosso buffer, nossa linha, teria 100 caracteres no máximo. E o que acontece se eu tiver mais que 100 caracteres? Se você tiver mais que 100 caracteres na linha até encontrar o barra N, aquela funçãozinha que implementamos na aula passada, ela vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, até ela vai ultrapassar o tamanho do seu buffer e vai continuar gravando. Daí você vai levar um segmentation fault, ou você vai causar algum outro erro complicado no seu código, que pode levar até problemas de segurança, né? Então, você, dependendo de onde está a região de memória daquele seu buffer, você consegue até ativar a execução de um código arbitrário qualquer na sua máquina a partir do seu programa, né? O que é muito ruim. Então, e isso é uma coisa que já tivemos muitos bugs aí, muitos problemas no passado. E temos até hoje, vamos continuar tendo no futuro, né? Aí alguém deve estar pensando, não, professor, então beleza, a gente sabe que aquilo é tranquilo, mas eu tenho uma função boa, que é a função gets. Quem aqui já ouviu falar da função gets? A função gets, ela foi bastante usada no passado, muitos professores acabam ensinando a função gets também, mas o problema é que a função gets, pessoal, não deve mais ser utilizada. Foi-se o tempo da função gets. O que a gets fazia? Ela lia uma linha inteira até encontrar o barra N e armazenava no buffer, tal como fizemos ali na aula passada com o nosso getchar. Mas ela incorre do mesmo problema que a nossa função ali passada acontecia. Se a linha for maior que o nosso buffer, já era. Você vai levar o segmentation fault ou você vai levar algum código arbitrário. Então, é uma função que já há muitos anos era recomendada que não fosse utilizada e ela foi finalmente depreciada, foi abandonada na versão 11 da linguagem C. Então, lá no C11 de 2011, a função gets foi abandonada e não deve mais existir. Então, hoje em dia, se você está com um GCC mais recente e tenta compilar um código que usa gets, ele não deve mais ser compilado. Não deve ser, não é compilado, você não vai conseguir mais utilizar a função gets. Alguns termos operacionais, como era o caso do macOS, até alguns anos atrás, não sei como é que está hoje, mas alguns anos atrás, quando você compilava o seu código com a função gets, na hora que você executava o código que tinha gets, ele forçava a aparecer um warning na tela, warning, esse código usa gets, e gets não é uma função segura, pode te causar problemas. Então, o pessoal já estava se preparando para abandonar essa função faz tempo. Mas, professor, então, se a gente não usa gets, até apagar aqui para a gente não se confundir. Professor, se a gente não usa gets, o que a gente vai usar? O que a gente vai usar então? Bem, nós temos algumas funções que vão nos auxiliar para fazer a leitura. Professor, o SCRF ainda não. Ele tem alguns problemas também, mas isso vou ter que ir para o próximo vídeo, provavelmente. Mas, professor, qual função então que eu vou usar para ler a string? A linha de uma string. Então, para você ler a linha, você tem uma função que hoje ela pode ser utilizada, que é a fgets. Qual que é o tipo dessa função? Essa função é um char asterisco. Então ela vai retornar um ponteiro de char. E o que ela recebe de argumento? Ela vai receber um char s, que é onde vai armazenar a string, que é o seu buffer. Vai receber um int size. E mais um terceiro argumento, que a gente vai falar brevemente agora, que é de onde você quer ler essa linha. Agora, veja só, nada aqui nessa função realmente representa, fala assim, olha, essa aqui é uma função que serve para ler linhas. Na verdade,
ela acontece dela fazer isso, mas ela não é só para isso. Então o que acontece é o seguinte, vamos destrinchar aqui os parâmetros que ela recebe. Então o primeiro parâmetro é um ponteiro de char S, ou seja, é um buffer qualquer. Então você vai passar lá o ponteiro de qualquer coisa que seja um vetor de char, por exemplo. Então essa aqui tem, então passa aqui pensando aqui num buffer estático de 100 caracteres. E o int size é qual que é o tamanho desse seu buffer que você está passando como argumento. Veja só, se você já assistiu a nossa revisão de ponteiros, que está na letrinha I aqui, começando na letrinha I, você vai saber, você vai relembrar que na linguagem C, quando nós passamos um ponteiro, a gente não sabe se é um vetor, e se for um vetor, a gente não sabe qual é o tamanho daquele vetor. Né? A não ser que seja estático, mas isso aqui não vem ao caso, mas você não sabe qual é o tamanho. Puxa, e se eu não sei qual é o tamanho, como é que eu conto para a função qual é o tamanho desse vetor que eu tenho? Então você vai ter que passar um argumento adicional, no caso aqui é o size, que você fala qual que é o tamanho desse seu vetor que está passando como argumento. Então você vai falar aqui que é um vetor que tem 100 posições. E o file asterisco string, você vai passar um ponteiro do tipo file, que representa um arquivo que já está aberto, que o fgets pode ler. E olha só que legal, lembra que eu falei na primeira aula, acho que na primeira aula da nossa revisão, nosso quadro Umas Palavras sobre as strings, que a entrada e saída padrão, elas são consideradas arquivos também. Então, a entrada padrão é um arquivo. Então, quando você está lendo de um arquivo, e a gente consegue simular isso, consegue redirecionar de um arquivo. Então, se é um arquivo, por padrão, nosso programa de linguagem C, ele recebe 3 arquivos abertos por padrão. E um deles é o arquivo stdin, que é o standard input. Outro arquivo que nós temos é o standard output, que é onde o printf joga as coisas. E o terceiro é o standard error, que é onde você pode jogar mensagem de erro que funciona de forma diferente. E não vamos tratar dela aqui agora. Mas o importante é que nós temos a stdin. Então o que acontece? Você já pode passar como argumento a stdin. É um ponteiro do tipo file que já está aberto e funcionando assim que seu programa inicia. Então você pode passar a stdin para a sua função fgets. E o que a função fgets retorna? Então a função fgets retorna o ponteiro para onde começa a sua string, o seu argumento, o seu primeiro argumento da função fgets. Então aquele asterisco S, então ele vai retornar o ponteiro para onde começa a sua função, o seu buffer. E ele retorna null caso tenha acontecido algum erro. Ou seja, se você chegou no fim de arquivo, ele vai retornar null. Se você mandou ler e não tem mais o que ler, ele vai retornar null, né? Qualquer erro que não consiga fazer a leitura, ele vai retornar null e aí você vai saber que não leu nada. E daí, mas beleza, professor, então a gente já sabe o que ela retorna, a gente sabe os argumentos, mas como é que ele guarda as coisas? Como é que elas são armazenadas ali no meu vetor? Então acontece o seguinte, quando você manda ler, você manda o fgets, ele vai ler até o tamanho que você passar aqui, -1. Por que -1? Porque lembra, ainda assim, ainda nesse quadro, umas strings, a gente fala, e acho que na aula 2, o que é uma string, a string sempre termina com finalizador de string, que é o end of string. E o end of string é o zero literal. Então quer dizer que a função fgets já vai lhe fazer o favor de salvar o zero literal dentro do seu buffer, mas ele tem que ter espaço para isso. Então se você fala que tem 100 caracteres, ele vai ler no máximo 99 caracteres. Então ele vai ler no máximo size -1 caracteres e já armazena o /0 para você dentro do seu buffer. Legal. E que mais? Mas quando que pode acontecer dele ler menos que 100 caracteres? Tem 2 casos bem específicos que ele vai ler menos que 100 caracteres, que o size que você mandou, que é quando encontra o /n. Então, se ele encontrar o /n, ele encerra. O /n é salvo na sua string e logo após o /n, ele vai colocar o /0 literal lá. E outro motivo é quando encontra
EOF. Então, se ele chegar no fim do arquivo, no end of file, e pode ser do arquivo não ter quebra de linha, né, no final. Tem gente que salva isso, tem editor que faz essa coisa horrível, né? Então, se ele não encontrar esse fim de linha, ele vai lá, ele chegou direto do EOF, ele vai parar de fazer a leitura e vai armazenar o barra zero para você e vai retornar o ponteiro. Ah, poxa vida, que legal, professor. E o que acontece se eu quero ler várias linhas? Então eu tenho aqui meu FGETS e quero ficar lendo várias linhas e eu não consigo, e a minha linha tem mais do que a quantidade de caracteres que o meu buffer consegue armazenar. Se a sua linha é maior que o seu buffer, paciência, você vai ter que encadear vários FGETs até encontrar o barra N. Então veja só, se eu mandar ler uma linha, imagine que a gente mandou um buffer de 6 caracteres. E a gente está tentando ler aqui, por exemplo, Roselinda, e dá o barra N. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a nossa linha tem 10 caracteres. Se eu mando ele ler 6 caracteres, o que vai acontecer? Ele vai ler primeiro 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai ler os primeiros 5 caracteres. E depois ele vai armazenar o barra N, então vai ser lá o Roseu. E daí, como é que eu sei que a linha não acabou? Eu tenho que verificar se o último caractere lido representa um fim de linha. Se for um barra N, beleza, a gente pode... se não for um barra N, a gente sabe que tem mais coisa para ler. E eu faço mais um FGETs, e se eu fizer mais um FGETs e encontrar o barra N, quer dizer que eu cheguei no fim da linha. Se eu não cheguei no fim da linha, azar o meu, vou ter que continuar rodando o FGETs para guardar. Puxa vida, que triste isso, né, professor? É um pouco chato, né? Então, se você não sabe qual que é o tamanho da linha, você alocou um buffer muito pequeno para ler essas linhas, você vai ter que fazer uma sequência bem grande. Eu não sei como é que você está planejando. Você pode ter que concatenar e ir redimensionando o seu vetor com Realox. Aliás, tem na letrinha I aqui, revisão com Realox. E você vai ter que tratar disso. Então vai ser um pouco trabalhoso, mas é a vida. Então, agora o que pode acontecer, imagine que você está participando da maratona de programação e fala, não, professor, mas na maratona de programação eles são bem mais específicos. Eles falam que quando eles definem que a entrada ela é bonitinha, que cada linha da entrada padrão possui N caracteres e você vai ter que ler. Se você tem que processar linha por linha, não tem nenhum problema. Se ele já fala na entrada lá, sua entrada vai ter no máximo 1000 caracteres em cada linha, você já pode criar um buffer de 1001 caracteres e manda ler com a função FGET, e tudo vai funcionar de forma bem legal. Funciona? Funciona, é operacional, tá ok. Nem sempre a vida real parece ser muito trivial da gente usar, porque você vai ter que encadear, mas a vida é assim, se você não sabe qual é o tamanho, você tem que estimar o tamanho e você vai crescendo ele. Professor, tem como a gente fazer um pouco melhor, um pouco mais fácil essa nossa leitura? Tem. E para fazer essa outra leitura, nós temos uma outra função, que olha só o nome da função. A função se chama getLine. Então é isso aí. Então nós temos uma função já na linguagem C pronta, na libc, prontinha para a gente utilizar, que é a getLine. E o que é a getLine? Como é que a getLine funciona? Bem, a getLine é um pouco parecida, então ela já é mais esperta, então ela te dá aqui ela retorna um size_t getLine, e como argumentos ela vai receber aqui um char asterisco line ptr, depois vai receber um size_t asterisco n, e por fim um ponteiro do tipo file string. Ah, professor, ela me lembra bastante a nossa função FGET que a gente acabou de ver, mas tem algumas diferenças, né? Então vamos começar pelas primeiras diferenças aqui. Primeira coisa, que a nossa função getLine ela é do tipo ssize_t. Então ssize_t é o maior número inteiro com sinal, esse primeiro S é com sinal, que a nossa arquitetura pode representar. Então, se está numa arquitetura 64 bits, vai ser um long, né? Então, ele vai ser um long, size_t, que é getLine. E ele retorna o quê? Quantos caracteres foram lidos com sucesso por uma linha. Então, ou seja, aqui é bem específico essa função. Ela tem o objetivo de ler uma linha. Então, ela vai começar a ler até achar o barra N. Então, ela vai gravar tudo que está no barra N. E ele vai retornar para você qual que é o tamanho da linha lida.
Ah, legal. E quais são os argumentos que a gente recebe? Um argumento que a gente recebe é o ponteiro do ponteiro de line PTR. Você sabe o que é um ponteiro de ponteiro? Veja na letrinha aí que na revisão sobre ponteiros de ponteiros. Então quer dizer que ele vai receber um ponteiro e ele vai poder realocar ou alocar essa região de memória para poder armazenar a sua linha. Ou seja, se você tiver um buffer muito pequeno, ou se você passar, olha, eu não quero alocar buffer nenhum, você pode deixar a cargo dele. E você vai passar como argumento aqui um ponteiro do tipo size_t, que é o maior número sem sinal que você consegue armazenar numa máquina 64 bits, vai ser um assigned long, que é o inteiro que representa o tamanho de bytes que foram alocados para nossa estrutura line PTR. E por fim, o mais trivial de todos é o nosso file asterisco string, que da onde que ele vai ler essa linha. Então, se você está ali na entrada padrão, você vai poder chamar lá o stdin, sem nenhum problema. Ah, legal, professor. Então, vamos dar uma destrinchada aqui. Eu posso passar para minha função getLine um buffer que foi alocado de forma estática? Não, eu não posso alocar um buffer estaticamente alocado. Ou seja, se a gente tem aqui o nosso int main, eu posso criar aqui um char buff 100 e passar ele para a função getLine? Não, não posso fazer isso. Então quer dizer que eu vou ter que ter aqui um char asterisco buff. E a gente vai ter que ter aqui uma outra variável do tipo size_t, que é um tamBuff, que vai ser o tamanho do nosso buffer. E a gente vai ter que alocar ele. Vai ter que, ou a gente vai alocar ele, a gente vai ter que alocar algum tamanho para o nosso buffer, mas a gente não precisa. A gente pode deixar tudo a carga da função getLine. Então a gente pode deixar lá um buff igual a null e pode falar lá que o tamBuff nesse momento vale 0. Certo? E daí que a gente tem que ter uma outra função aqui, uma outra variável, né, um size_t lido, para a gente saber o tamanho da linha. Então a gente pode chamar lá que lido é igual a getLine. E você vai passar o ponteiro do ponteiro aqui, o ponteiro para buff, ou seja, e-comercial buff. Você vai ter que passar o ponteiro do tamanho do buffer, então e-comercial. Então, como eu estava falando aqui, pessoal, a gente vai passar aqui o ponteiro do tamBuff, certo? E nós vamos passar ali o ponteiro stdin, que já está pronto para a gente. Não importa um pouco essa parte de arquivo, eu posso fazer um vídeo mais no futuro sobre arquivos para a gente trabalhar. Então, o que vai acontecer aqui na nossa função getLine? Quando a gente escrever alguma linha qualquer, ele vai alocar um endereço de memória para buff. Então, buff vai receber um ponto, já vai ser assinalado para uma região de memória específica, que já foram alocados tamBuff para ele, e a nossa função getLine ainda vai retornar, a gente vai armazenar aqui na variável lido, que é do tipo size_t, o tamanho da linha que a gente leu. Então a gente sabe que é o tamanho da linha, então a gente consegue ter noção do que foi lido sem precisar ter que procurar o fim da nossa string, né? Veja só, se a gente não sabe procurar, aliás, eu sempre sei procurar, mas como é que eu sei qual é o tamanho de uma string? Quer dizer que eu tenho que sair lá do índice 0 e ir procurando onde é que está. O índice 0 do meu vetor, tem que procurar nos outros índices onde é que está o zero literal para saber qual que é o fim da minha string. Né? Então, se eu não sei qual foi o tamanho que foi alocado, a gente vai ter que percorrer e encontrar isso. Mas a função getLine, ela já é boazinha o suficiente para armazenar isso para a gente. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar lá, processa a linha, então a gente pode rodar alguma coisa, então faz algo com a linha, então a gente pode falar lá, então a gente passa aqui o buff e o tamanho dela, então a gente vai ter uma função qualquer que trabalha com a linha, e agora eu posso chamar novamente a minha função getLine, veja só, imagina, processei a linha, agora eu preciso ler a segunda linha para fazer alguma outra coisa, a gente pode fazer aqui lido é igual a getLine, aí você passa e-comercial buff, e-comercial tamBuff, stdin, né? E a gente vai conseguir ler a linha de novo. E daí agora eu acredito que agora a gente vai sanar a dúvida que alguns de vocês já devem estar, mas professor, se a função getLine, por que a função getLine me retorna o tamanho da linha que foi lida, se ela já armazena o tamanho do meu buffer dentro dessa variável aqui que a gente passa como argumento aqui, que no caso é o tamBuff, que ele recebe como n ali.
O negócio é o seguinte, se o nosso buffer já está alocado para algum valor e a minha N, o meu N já indica qual é o tamanho desse buffer, e esse buffer que está alocado já é maior do que a linha que eu vou ler, o nosso valor de N não representa o quanto foi lido, mas aí a função getLine vai retornar para mim realmente quanto foi lido. Então veja só, essa primeira vez, imagine que dessa vez aqui eu li uma linha que tem 1000 caracteres, e a segunda vez que eu chamo ele só vai ler 10 caracteres. Se ele só ler 10 caracteres, quer dizer que o nosso lido aqui vai retornar 10 caracteres, mas o meu TAMBuff ainda vai valer lá 1000 caracteres, e meu buffer vai estar alocado para 1000 caracteres, né? O que é o que a gente esperava, né? Então funciona dessa forma. Então agora, se eu tenho o meu buffer que já está alocado para 1000 caracteres, eu tenho certeza que, e eu só li 10 caracteres, eu tenho certeza que o /0 que me importa não está lá na posição 999 do meu buffer, está na posição ali, no índice 10, por exemplo, né? Que já vai de 0 a 9, são 10 caracteres, então 10 é o próximo caractere. E o que é legal, o que é interessante também, que o getLine, ele coloca no fim do... Ele consome o /n, ou seja, ele consome a linha que foi lida, o /n que foi lido, e esse /n é armazenado dentro da sua... dentro do seu buffer. E se a sua linha, se você chegar no fim do arquivo e não tem a quebra de linha final, essa quebra de linha não é colocada no arquivo, não é colocada dentro do seu buffer, e você recebe a quantidade de bytes que foram lidos. Então tem que tomar bastante cuidado. Em complemento ainda com a função getLine, nós temos a função que é a getDelim, que é exatamente igual a getLine, mas a diferença é que ele recebe um argumento adicional que é um delimitador. Então eu não preciso ler linhas, eu não preciso, né, porque o getLine, a ideia do getLine é que o delimitador dele é a quebra de linha, que é o /n. E no getDelim você não precisa ler linhas, você pode mudar o seu delimitador. Vamos lá, a função ela possui a mesma característica da getLine. Então a gente tem aqui um line ptr, um size t asterisco n. Aqui a gente recebe aqui um int delimitador e aqui um file string. E ele retorna a mesma coisa que um ssize underscore t. Certo? Ah, legal. Então quer dizer que a gente vai ter que passar mais um char aqui, que foi cast para int, que representa qual que é o caractere que me dá... que é o meu delimitador. Veja só, imagine que você quer ler um CSV, que é separado a cada 2 pontos, representa um campo. Então a gente pode usar aqui o getDelim e fala o delimitador 2 pontos, então a cada 2 pontos ele vai parar de ler e você vai conseguir obter esses campos separados por 2 pontos. Ah, que legal. E se o último campo da linha não tem o delimitador 2 pontos, esqueça, meu amigo, ele vai concatenar, ele vai ler o /n e vai juntar com o próximo de baixo. Então ele não acrescenta delimitadores no fim da linha para você. Então você tem que tomar cuidado de como é que vai funcionar o delimitador. Seu arquivo tem que estar realmente bem delimitado, né? De qualquer forma, aqui essas funções elas funcionam bem. E qual que é a vantagem da getLine em relação a fgets? Bem, nós temos algumas vantagens, né? Primeiro aqui, né, voltando a getLine, ela aloca para você o vetor, eu posso passar lá um ponteiro, ele aloca para mim, eu posso deixar algum tamanho pré-alocado que me interesse, ele vai lá e realoca. Você já tem um vetor que está alocado com 1000 bytes, ele precisa de mais bytes, ele consegue chamar automaticamente a função, ele chama a função realloc e aumenta o tamanho do buffer para mim, então isso vai funcionar direitinho. E aí a função fgets, ela não faz isso, então ela recebe um tamanho fixo, e ela vai ler até aquele tamanho. E se você quer ler as linhas e concatenar a linha e transformar um buffer com a linha inteira lida, você vai ter que fazer o trabalho que o getLine faz manualmente, né? Por exemplo, pode até existir um wrapper, que seria o getLine, que faz sucessivas chamadas da função fgets, né? E você consegue trabalhar. Até fica aí uma lição de casa bem interessante. Você consegue implementar um wrapper, um meu getLine que chama a função gets, fgets sucessivas vezes e armazena para mim e retorna depois um ponteiro com toda a linha lida. Acho que é um exercício interessante. E uma outra desvantagem da função fgets é que eu não sei qual foi o tamanho da minha linha que foi lida.
Veja só, por mais que eu falei, ó, eu mandei um buffer de 100 bytes para ele ler, e se a linha tem só 30, ele vai ler os 30, mas eu não sei se ele leu os 30, eu não sei quanto tem na linha. Eu vou ter que procurar o meu barra zero da minha string, começando do índice 0 até o índice 30 para encontrar o barra zero e dizer que ele tem 30 caracteres, porque a função fget não me retorna quantos bytes foram lidos. Um pouco xarope, né? Mas é a característica da função. Então, a minha recomendação é o seguinte: hoje em dia, em pleno 2020, professor, eu preciso ler uma linha inteira na linguagem C. Então, se você precisa ler uma linha na linguagem C, minha recomendação use a função getLine. Hoje é a melhor função para você realmente ler uma linha. Tá? Aí, professor, como é que eu faço para ler palavras separadas? Eu quero brincar. Se você quer ler palavras separadas, isso aí a gente deixa para o próximo vídeo. Aí, quem sabe, a gente finalmente chegue no nosso querido e bacana scanf. O scanf é uma função bastante complicada, tem bastante características nela também que são importantes. Mas isso fica para a próxima aula. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. É bacana trazer essas coisas da linguagem C. Eu espero que você goste também. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ajude o canal. Hoje já estamos com 150 inscritos. Quem sabe a gente chega nos 200 inscritos aí. E eu vou deixar aqui do lado 2 vídeos para você, representando o vídeo do canal. Acho que o de baixo aqui vai ser o início da nossa playlist das strings, se você não viu tudo ainda. E aqui um vídeo mais indicado para você do nosso canal. Então por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima aula ou no próximo vídeo. Até mais. Tchau!